Boa noite. Já vamos dar início à mensagem que nós temos para esta noite e já agradecer aos irmãos que estão entrando na live. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Rosa, Deus te abençoe. Evandro. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Praticamente já podemos começar o culto, não é verdade? Já temos 3. Glória a Deus por isso. Hoje nós estaremos falando sobre um tema, né? E o tema é sobre a família. Ô Wilson, seja bem-vindo. Estaremos falando no tema motivos para viver em família. E eu até vou falar um pouco sobre o meu testemunho de vida, de família. Tá saindo bem o som aí, Wilson? Tá me ouvindo bem? Se vocês estão me ouvindo bem, dá um ok aí para mim. Alessandra, Evandro, só preciso saber se o retorno tá bom aí de áudio para vocês. Se tiver o som saindo legal para vocês, me dá um ok. Então sejam bem-vindos vocês, Alessandra Coelho, Wilson Doné, essa turma aí abençoada, que sempre acompanham as nossas mensagens online. Deixo aqui o meu abraço para vocês, em nome da minha família. Deus abençoe a família de vocês, né? Ok, obrigado, Evandro. Estamos no mês da família. Ô, minha prima Lucinha, lá de Arraial, seja bem-vinda. Abraço para todos aí. Bom, então nós estaremos falando nesta noite sobre motivos para viver em família. Motivos para viver em família. E eu quero até aproveitar esse espaço aqui para falar um pouco sobre o meu testemunho de vida, testemunho de família que eu tenho, né? E vai ser um prazer a gente passar esse período aqui, esse tempo que a gente estiver aqui na live, né? Nessa mensagem online. E Valdelino, Marli, Carla, Rosemary, minha cunhada Sueli, sejam bem-vindos. Val, meu parceiro, é isso aí. Isso aí, minha turma abençoada. Então, eu aproveitar também, vou estar falando, né, um pouquinho do meu testemunho. Mas antes disso, a gente tem alguns motivos para a gente estar orando, né? Orar pelo Nelsinho, meu cunhado, Sebastião. Oi, Marlene, beijo. Orar pelo Nelsinho, meu cunhado, né, a família dele. Pede oração para Deus continuar abençoando a família dele. De Jair, né? De Jair lá, parente da irmã lá da igreja, que está fazendo tratamento de saúde. Que Deus possa estar nesse tratamento, né, com as famílias, né? Temos também motivos de gratidão, né? Eu recebi uma notícia de que o Nivaldo, irmão Nivaldo, né, estava internado no Hospital da Posse. Ele teve alta hoje. Não só o Nivaldo, o irmão Nivaldo, né? Mas, segundo consta, 13 pessoas tiveram alta na ala de Covid. Meu Deus, que notícia maravilhosa, né? Notícia maravilhosa. Também, através do nosso grupo da Ordem Batista da Baixada, soube também que o pastor Ricardo terá alta amanhã pela manhã. Mais um motivo para a gente glorificar a Deus. Então, meus irmãos, vamos continuar nas nossas orações pelo Hospital da Posse, né? Por toda a área de saúde do nosso estado, pelas famílias. Esse mês batista é o mês da família, né? Então é um mês que a gente tem que estar atento a toda essa questão. Boa noite, Sebastião. A toda essa questão da família. Tá nesse mês aí orando, né? Abençoando as famílias, intercedendo no sentido de estar orando uns pelos outros. E esse mês, independente de nós estarmos juntos na igreja, nós estamos juntos como igreja, né?
essa separação geográfica não vai trazer uma separação emocional que nós temos. Não vai trazer separação ao distanciamento que nós temos emocional. O nosso distanciamento emocional, ele não existe, porque é cada um com o outro no coração, orando uns pelos outros, né? Então a gente está aqui para orar pelas famílias que estão aqui, né? Sejam bem-vindos aí meu sobrinho Carlos Vitor, Marcelo, lá de Cabo Sul. Enfim, tantos que estão entrando aí que talvez não vai dar para eu dar um ok, um seja bem-vindo, mas sejam bem-vindos, tá bom? Você já entrou, eu não falei, seja bem-vindo, seja bem-vindo. E continue conosco aqui. Nós estaremos falando sobre um pouquinho sobre família, né? Agradeço também porque hoje pela manhã, lá na igreja, na Primeira Batista lá em Nova Brasília, nós fizemos uma arrecadação de quilos de alimentos não perecíveis e graças a Deus nós conseguimos arrecadar alguma coisa, né? E a gente crê que aquilo que chega às nossas mãos é o suficiente para a gente abençoar alguém. A gente ora para que Deus multiplique, porque Ele que é o Deus da multiplicação, né? Mas tem que nascer no nosso coração uma vontade de ajudar o próximo. Alguns me ligaram até falaram assim, pastor, não deu para eu ajudar dessa vez porque eu ainda não recebi. Não tem problema. Se você puder ajudar mais para frente, você me liga. Pastor, olha, eu estou com uma ajuda aqui, a gente vai providenciar para buscar, né, ou eu mesmo busco, ou a gente marca um ponto de encontro para a gente se encontrar e pegar o material, porque existe uma máxima que é uma realidade. Quem tem fome tem pressa, não é verdade? Quem tem fome tem pressa. Então vamos orar para a gente começar propriamente a nossa exposição nesta noite? Vamos orar? Então, feche teus olhos aí, ore principalmente pela tua família, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esta noite, por esta reunião, sim, porque eu estou unido pela fé com os meus irmãos, com todas as famílias espalhadas pela face da terra. Neste mês da família, Senhor, Tu és o soberano Deus da família, o Senhor foi quem instituiu a família. Ó Deus, nós temos a Te agradecer pela nossa família consanguínea, pela nossa família cristã, pelos nossos amigos. Senhor Deus, eu tenho que declarar que eu Te amo, ó Deus, que eu sou, ó Deus, Teu servo. E, ó Deus, eu Te peço por toda a minha família, toda a minha parentela, e que cada um agora nesse instante de oração possa estar colocando a sua família no altar do Senhor, aos pés da cruz, de onde a gente não deve sair, orando uns pelos outros, nesse momento também de quarentena, onde muitas pessoas estão de quarentena, talvez muitos não estão podendo nem ter contato com seus pais, e a gente ora para que passe logo esse período, para a gente voltar à normalidade, poder fazer e ser do jeito que a gente é. O povo brasileiro é um povo aguerrido, é um povo caloroso, é um povo que gosta de abraçar, gosta de estar próximo, gosta de estar junto, ajuntado, né, num ajuntamento, e que esse ajuntamento, ó Deus, sempre seja um ajuntamento de comunhão, um ajuntamento de paz. Deus de paz, Deus de glória, vá de encontro àquele que está passando por dificuldade nesta hora, abençoa a família dessa pessoa que está passando por dificuldade, seja ela qual for. Eu sei que o Senhor é o Deus que supre. Ser, ó Deus, na parte financeira, ser na saúde, ser no emocional, ser no espiritual. Eu creio, ó Deus poderoso, que Tu podes entrar com poder e glória e graça na vida daqueles que estão carentes nesse momento. Senhor, obrigado, ó Deus, por podermos falar contigo mais uma vez. Abençoa a nossa família, abençoa as nossas igrejas aqui representadas. Eu oro já agradecido, ó Deus, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda há de fazer na nossa vida, na vida da nossa família, na vida das nossas igrejas. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, esse mês da família, obviamente, a gente tem tanto para falar, né? Jaime, meu primo, lá de Talva. Seja bem-vindo aí, primão. Deus abençoe aí nossos primos aí, Talva, e a prima Madalena, né? Abençoe toda a família dela, toda a prole dela. Deixa um abraço aí para vocês, tá bom? Obrigado por estar aqui assistindo. Eu gostaria de começar nesta noite, primeiramente falando que a minha família é um milagre de Deus.
né? A gente se casou, sou casado com a Marlene, né? Então a gente, quando se casou, nós fizemos alguns projetos de vida, né? Como um protótipo de família, mas a gente queria ter filho, mas mais para frente. Então nós queríamos estudar, fazer faculdade e tal. Ela também queria fazer alguns outros cursos. Então a gente entendeu que a gente deveria dar um tempo para a gente se casar. Então demoramos um tempo para casar. Depois nós nos casamos e depois de casado a gente também, dentro desses projetos ainda, a gente achou que poderia ter filho mais para frente. Então nós levamos um tempo casados. Não me lembro agora exatamente, mas eu acho que foram 10 anos, quase 10 anos de casados. Aí sim que nós resolvemos a ter um filho, a querer tentar ter um filho. Então, a Marlene procurou a doutora dela, uma doutora indicada, e começou então a se tratar com essa doutora. E então foram pedidos vários exames, e dentro de um exame que foi pedido, a doutora detectou então que a minha esposa estava na menopausa precoce. Ela estava na menopausa precoce, né? E diante disso, ela não poderia mais ser mãe. Aí foi uma frustração tremenda para nós, né? Diante do sonho que nós tínhamos. Minha esposa, para quem conhece ela é da área de educação. Ela sempre trabalhou com criança, tanto, né, na sua vida secular quanto na sua vida espiritual, trabalhando sempre no departamento infantil da igreja. À época nós éramos membros da primeira igreja batista em Vila de Cava, aqui em Nova Iguaçu, né? Então, aquilo foi uma grande frustração para a gente. E a gente sempre gostou muito de criança, então quando nós não tínhamos filho, eu tinha o meu sobrinho Tiago, né? Herbert Tiago, hoje ele é até pastor, né? Ele é pastor também, ele é colega de ministério. Mas na época que ele era bebezinho, eu tinha Tiago como se fosse meu filho. Então eu tratava o Tiago como se fosse meu filho, né? Saía com ele para lá e para cá, tal. E quando chegou então o momento que a gente decidiu, né, a ter o filho, aí veio essa pancada. Essa pancada, como diz o outro, essa pancada na moleira. Então nós ficamos frustrados, nós começamos a pensar, Senhor, e agora como é que vai ser? Aí começamos a pensar em adoção, estava pensando em fazer adoção. E então, quando num dado momento, a minha esposa ela sentiu algumas sensações físicas diferentes, e ela procurou então a médica dela, esqueci até o nome dela agora, o nome da doutora. Essa doutora então pediu para que ela fizesse alguns exames, e mandou ela fazer um exame e falou assim, olha, não sei não, acho que você está grávida, hein? Ela mandou ela fazer um exame chamado beta-HCG. E minha esposa foi fazer, mas falou assim, é impossível, porque até assim, aquele momento de você crer, mas ao mesmo tempo desacreditar, sabe? Você sabe o que eu estou falando, diante de uma situação que você está vivendo, e que às vezes você já não acredita mais que aquilo é possível diante do quadro que você está vivendo. Mas a gente às vezes se esquece que o nosso Deus é o Deus do impossível. Então ela fez o exame. Então ela, na ansiedade, ela foi e pediu a minha prima, que mora aqui do lado da minha casa, a Vânia, para ligar para o laboratório. E ligou para o laboratório, qual a resposta que deu? Positivo, que ela estava grávida. A Vânia então falou para ela, Marlene, você está grávida. Ela falou, estou grávida, como é que pode, não sei o quê. Aquela explosão, ao mesmo tempo negando, mas era uma negação, na verdade, era um espanto, mas com a gratidão a Deus de que estava grávida. Aí, então ligou para o meu setor de trabalho, um colega atendeu, né? Aí já me pegou no colo, quando pegou a ligação, ele largou o telefone para lá, correu dentro do nosso escritório. Aí ele veio para o meu lado, me abraçou, me levantou lá no alto, falou assim, Rangel, vou te dar uma boa notícia, o Nicolas está vindo. Eu falei, que Nicolas está vindo? Rapaz, a Marlene está grávida, recebi uma ligação agora dela, até larguei o telefone para lá e vim te agarrar aqui, olha, a Marlene está grávida, olha, o Nicolas está vindo por aí. Aí eu fiquei
feliz também, e daqui a pouco eu retornei a ligação para a Marlene confirmou, desculpa, confirmou que ela estava grávida, enfim, meus irmãos. Foi uma grande festa. Foi uma grande festa e nós podemos ali então provar do amor de Deus por nós e que Deus, ele continua o mesmo de ontem, de hoje e será o mesmo eternamente. Deus da família, o Deus que faz milagre, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que restaura. Então Deus deu o Nicolas pra gente. E nós, desde que nós começamos a namorar, nós já tínhamos o nome do nosso filho, que se fosse homem seria Nicolas, se fosse mulher seria Nicole. Então, eu fui então depois pesquisar esse nome. Eu gostei desse nome num filme que eu vi, e ela também viu o filme junto comigo, gostou do nome. O nome é bonito, né? Se a gente tiver um filho, vamos botar esse nome? Vamos. Depois então eu fui estudar grego, né? Aí dentro desse estudo eu perguntei à professora, o que significa Nicolas? Ela falou assim, significa povo vitorioso, ou vitória de um povo, né? Nike significa vitória no grego, né? Nike significa vitória, e Laos significa povo, ou seja, povo vitorioso ou vitória de um povo. Então o nome do meu filho, ele já tinha uma promessa lá atrás, de que através dele, através do nome dele, faria com que nós tivéssemos um testemunho de que Deus faria, através do nosso filho, a gente testemunhar que Deus é um Deus de um povo vitorioso. Irmãos, e nós então começamos a dar testemunhos através, nas igrejas que nós passávamos. Eu tinha uma oportunidade de pregar, dava o testemunho, Marlene ia dar estudo, ou pregar, ela dava o testemunho. Irmãos, e vou dizer uma coisa para vocês, quem conhece a gente sabe da nossa história, né? E quem não conhece a nossa história, eu até contei no último ano que nós demos uma palavra em Nova Brasília, nós contamos esse testemunho, muitos não sabiam, ficaram abismados ali com o nosso testemunho. E a partir desses testemunhos que tanto eu quanto Marlene dávamos quando a gente estava lecionando, ou quando a gente estava pregando, né, ou fazendo qualquer atividade, a gente pegava essa oportunidade e dava o testemunho do que Deus tinha feito na nossa vida. Irmãos, inúmeras pessoas depois procuraram a Marlene ao longo dessa caminhada para dizer que aconteceu a mesma coisa com elas. Então você vê a força que tem um testemunho diante do poder de Deus na vida dos servos dele. E testemunho, irmão, não é para ser guardado no baú. Testemunho é para ser contado. Tem 3 coisas que nós temos que contar, que você não pode deixar de contar. É dinheiro quando alguém te paga, é história e testemunho. Meus irmãos, desculpa a brincadeira, mas você tem que contar. É glória a Deus e aleluia. Deus, ele pode fazer milagres. Não sei se Deus vai fazer o mesmo milagre que fez na minha vida, na sua vida. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus de milagre. É um Deus de promessa, que ele cumpre a promessa dele. Ele cumpre a promessa que ele dá para a gente, ele cumpre. Eu não sei qual promessa que Deus fez na sua vida. Eu não sei qual é o motivo que você tem para viver em família. Ou se você não tem motivo nenhum para viver em família. Mas eu quero dizer para você nesta noite, meu querido. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus é o Deus da família. Que Deus é o Deus da provisão. Que Deus é o Deus da previsão. E quando ele faz a previsão, ele cumpre a previsão dele. Porque a previsão dele é promessa. E as promessas de Deus, elas são cumpridas na nossa vida. Eu não sei qual é a expectativa de vida que você tem. Não sei qual é a expectativa que você tem de família. E graças a Deus, por todas as igrejas que eu tenho passado, eu tenho sido abençoado por famílias. Quando eu estava em Cabuçu, famílias me abraçaram. Famílias me abraçaram, famílias me amaram e amaram a minha família.
Famílias sempre estão ao meu lado, me abençoando, abençoando a minha família, a minha casa. As famílias lá em Ebenezer, em Cabuçu, me abraçaram em todos os momentos, nos momentos mais difíceis da minha vida, com a perda da minha sobrinha Bibi. Nós fomos abraçados lá em Cabuçu de uma forma tal, porque essa Bibi, essa nossa sobrinha, é como se ela fosse nossa filha. Então, quando nós perdemos a Bibi, nós perdemos a nossa filha. E nós ficamos sem chão. A família Ebenezer abraçou a mim e a Marlene, a Sueli, e o Nicolas já era nascido, de uma forma tal. Vim para aqui, para Vila Iguaçuana. As famílias me abençoaram de forma sobrenatural. Tem uma família lá que é muito especial para a família de Paula. Essa família de Paula, ela me abraça até hoje. Não dizendo que as outras famílias não me abracem, mas essa, de uma forma especial. Outra família, Amaro. Família Amaro e a família Santos, que é a família Valdelino e Maria Helena, me abraçaram até hoje. E eles estão comigo até hoje. Até hoje, eles moram lá em Cabuçu, eles estão comigo até hoje. Hoje eles servem ao Senhor aqui na Vila Iguaçuana. Mas nós temos um núcleo de amizade muito forte, muito forte. Essa semana eu estava vendo umas publicações do meu irmão, do pastor Arildo, e estava colocando foto de amigos que Deus deu para ele. Irmãos, isso é maravilhoso, porque Deus ele é assim. Deus ele coloca uma família na nossa família que não é consanguínea, é família da fé e que nos abraça no dia da angústia, porque existe amigo mais chegado que o irmão. E vou falar para você, existem famílias mais chegadas que a nossa própria família. Porque família é isso. Existem dois tipos de família, a família consanguínea e a família de Deus. Irmão, se você não for abraçado pela tua consanguínea, a família de Deus vai te abraçar, porque família é bênção. Família é bênção. Então, o meu ministério é ministério voltado para a família. De dizer, olha, família é tudo. Família é tudo. Eu sofro alguns percalços por causa disso. Sofro porque eu trabalho em cima da questão da família. E vão querer mexer com o quê? Com a minha família, com a minha casa, isso é óbvio. Mas eu sei que isso é probabilidade. Mas eu não posso deixar de falar para a família. Eu não posso deixar de falar para a família que Deus é maravilhoso, que Deus cuida da nossa família. E que tem um motivo pelo qual nós devamos viver em família. E eu quero falar sobre isso nesta noite. Motivos para viver em família. Essa mensagem aqui, eu já preguei ela várias vezes. Várias vezes já preguei essa mensagem falando sobre motivos para viver em família. E eu sempre repito essa pregação, repito esse estudo, repito essa palavra, porque ela tem que ser repetida a cada dia. A cada dia. Deus abençoe aí Maximino, Eliane, Luiz Antônio, sejam bem-vindos. Então, primeiro motivo para a gente viver em família, né? Motivos para uma vida de família. Primeiro motivo é acabar com a solidão. Primeiro motivo é acabar com a solidão. Olha o que está escrito em Salmo 68, verso 6. Diz assim, vou ler o verso todo, mas nós vamos ficar inicialmente somente com a parte A do versículo. Diz assim, Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Vamos ficar aqui com a primeira parte. Deus faz com que o solitário viva em família. E eu fazendo um estudo, né, mais profundo sobre esse versículo, ele diz aqui que essa palavra solitária aqui é uma palavra muito profunda. Porque Davi, quando ele está escrevendo esse salmo, essa canção, ele está pensando aqui, ele não está pensando somente naquela pessoa que não tem uma família, porque foi abandonado, o pai não era um pai, né? Abandonou, a mãe não era mãe, abandonou. Não, ele está pensando aqui naquelas famílias que durante a escravidão, né, lá no Egito, perderam suas famílias, mortas a chicotada, mortas por trabalhar demais. Aí ele faz um segmento no outro pensamento daquelas pessoas que morreram nas guerras, dos pais e mães que morreram durante a guerra, das tentativas de invasão de Jerusalém, de Israel, e ele servindo o exército ou não, nos ataques dos inimigos, as famílias eram mortas.
E ficavam muitos filhos ali que ficavam sem pais. Então, o princípio desse versículo aqui, quando ele está escrevendo essa canção, ele está pensando nesses que foram abandonados numa situação muito mais grave do que um pai e uma mãe que abandonam o filho. Mas eles estão vivos, que eles podem ainda ter uma reconciliação. Mas ele está pensando aqui naqueles que morreram e deixaram seus filhos. Deixaram seus filhos. E seus filhos não tinham ninguém para cuidar deles. Então o salmista ele olha com esse pensamento, com esse pesar de alguém que não tem ninguém. De alguém que não tem ninguém para cuidar dele. Então ele começa a mostrar para a gente que Deus ele é tão maravilhoso que ele faz com que esse solitário viva em família. O que ele está querendo dizer aqui para a gente? Primeiro, que esse solitário vai deixar de ser solitário porque uma família vai abraçar essas pessoas. E uma outra coisa, que Deus ele é rico em amor, em colocar esse amor no coração de alguém para olhar para essas pessoas com tanto amor quanto ele olha para nós, a chegar a ponto de adotar aquelas crianças. Meus irmãos, fazendo um paralelo aqui, quantas histórias eu tenho de colegas de profissão, de colegas de amizade, de colegas que eu conheço durante a minha vida, que não tinham filhos, aí eles começaram a pensar igual a mim, pensei lá no começo em adoção, e depois então eles adotaram. Olha só o mistério, eles adotaram e depois de um ano daquela criança adotada, iam fazer as festas dos seus filhos adotados, e sabe o que acontecia? As suas esposas engravidavam. Meus irmãos, eu tenho vários testemunhos desses de colegas que aconteceu isso com eles. Eles adotaram e depois da adoção veio o filho. É uma coisa assim tremenda. A gente fica assim, meu Deus, como que Deus é, né? Ele sentiu o amor tão grande daquele casal, a afeição tão grande de não deixar mais aquele solitário se tornar pai e mãe daquele solitário e fazer daquela criança parte de uma família, integrando uma família. E Deus então vai dar a bênção maior, que é ter o próprio filho. E a gente sempre remonta essas histórias porque eu creio que ela seja interessante para a gente ouvir e para a gente aprender que Deus é o Deus da família. Então ele diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Irmão, solidão é a pior coisa que tem, né? Eu tenho um outro versículo aqui também, né, para a gente ler, é Gênesis 2,18, diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora ou ajudadora que esteja como diante dele. Ou seja, Deus já olhou para nós numa outra situação. Ele criou tudo, Ele criou o mundo todo, e nós sabemos que a última parte da criação foi o homem. Ele criou tudo, tal, ele pegou então e criou o homem. Ele gerou o homem, ele criou o homem. Pega o barro, vai lá, o humo, né? Humus, que é barro, por isso que vem a palavra humano. Ele pega o humus, o barro, vai ali formatando, vai formando, forma o homem, sopra na sua narina o espírito de vida. A alma, o homem. Certamente o espírito também. Então, queridos, primeira coisa que ele, depois de criar o homem, ele percebe que o homem estava só, né? Ele diz assim: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então o próprio Deus lá na criação do homem, ele olha para o homem, ele olha para o Adão, né? Que é o nosso pai, né? O pai das gerações. É lá o protótipo do homem, o homem que Deus cria lá. E Deus olha para aquele homem chamado Adão e percebe que ele está só e disse que não era bom que ele estivesse só. Então o próprio Deus, ele prova para a gente através da sua palavra lá em Gênesis 2,18 que não é bom que o homem esteja só. E ele faz o que então? Diz o texto lá, que mais à frente, que ele entra num sono profundo e Deus então tira do lado dele
uma costela e forma então a Eva. Então a gente quando estuda os pormenores dessa palavra, do tirar da costela, do lado, significa isso, porque a mulher ela foi criada, ela foi gerada, né, dali de Adão, para que ela estivesse do lado dele, para que ela caminhasse com ele lado a lado, adjutora, ajudadora. Então a nossa esposa, a nossa mulher é aquele presente de Deus, né, que Deus deu para mim, deu para você que é casado, nós que somos casados, para ser uma ajudadora, para ser a nossa auxiliadora. Meus irmãos, quem é casado com uma mulher que é uma bênção na vida dele, ele olha para essa mulher e fala assim, meu Deus, isso é um presente de Deus para a minha vida. Ou fala assim, o que seria de mim sem a Marlene? O que seria do Edson sem a Solange, do Edson Pedersani sem a Solange, porque eu estou visualizando aqui 2 Edson aqui. O que seria, né? O que seria do esposo da Areta, ou a Selma, não sei quem é que está assistindo, né? Sem ela? O que seria do Wilson sem a Selma? Meus irmãos, a gente vê então que quando esse casamento é em Deus e é de Deus, é isso, é tirado do lado, porque tem que andar do lado ali, ó, tem que estar ali para e passo, como eu sempre falo, tem que estar juntinho, porque Deus ele percebeu que o homem não pode estar só. Irmãos, vou falar para você, irmãos, quando eu vou procurar uma meia lá no meu armário, lá no meu quarto, no nosso quarto, a Marlene fala assim, tá na gaveta tal. Eu vou lá na gaveta, reviro a gaveta e não acho troço às vezes, irmãos. Ela chega lá, pode estar até com a luz apagada, que ela mete a mão lá na gaveta, ela pega, tá aqui, você não achou? Eu acho que acontece com quase todo mundo. Então, a nossa esposa, quando ela é de Deus, ela vem para nos ajudar, para nos fortalecer, para até ajudar a abrir a nossa visão, o nosso leque de visão, o nosso leque de trabalho. Se a mulher não estiver do teu lado para te ajudar, meu irmão, fica mais pesado. Porque a mulher ela veio com essa função de ser ajudadora do homem. E não está aqui também uma palavra para você se aproveitar disso e explorar a tua esposa, não é isso. Mas é você entender que Deus na formação da família, Ele entendeu que você estava só, meu irmão. Então glorifica a Deus por essa varoa, por essa mulher que Ele colocou do seu lado aí, ó. Dá graças a Deus aí, Valci, pela Jussara. Então a gente tem que agradecer a Deus porque Ele é maravilhoso, Ele forma a família. Ele não quer que nós, homens, estejamos só. Então Ele colocou nossa esposa do nosso lado. E a família, numa totalidade, é isso, é para a gente não viver só. E quando a família é bênção de Deus, é maravilhoso o encontro das famílias. Meus irmãos, quando alguém é de Deus, Ele quer que a igreja que a família se encontre, que tenha os seus momentos. Obviamente que se falando de parentela, nem sempre tem como você se encontrar com a sua parentela, mas quando eu estou falando família aqui, eu estou falando do núcleo familiar, é pai, mãe e filho. Deus quer que nós tenhamos esse motivo para viver em família, que a gente não esteja só. Meus irmãos, como é maravilhoso, né? Você está em casa, às vezes você está até um pouco triste, aqui em casa, às vezes eu estou um pouco triste, assim, tal, pensativo, pensando em algumas coisas. Aí estou sentado aqui no sofá da minha sala, aí vem por detrás assim a Nicole, me agarra e me dá um beijo. Meu Deus do céu, é tudo. Porque ela é muito carinhosa, falando assim com relação a ela. Mas obviamente também que é a mesma coisa com o Nicolas. Porque eles são esse preenchimento. Os nossos filhos, eles significam o resultado do amor de Deus para comigo e com a Marlene, para com você e seu cônjuge, em dizer assim, ó, esse bebê aqui é o resultado do amor que você tem pela sua esposa, do amor que a sua esposa tem por você. Olha aqui o resultado, é esse aqui. Olha, o resultado aqui é o Nicolas. Olha o resultado aqui, é a Nicole. Olha, e quando a gente olha para esses resultados, a gente olha e fala assim, meu Deus, eu louvo a Deus pela minha esposa, eu louvo a Deus por esse milagre que o Senhor fez na vida da minha esposa, dela poder ter sido mãe há 16 anos atrás. Aí pergunta, pastor, por que você a Marlene, os filhos de vocês são tão novos, porque não conhecem a nossa história, que não era para a gente ter nem nenhum.
Então, quando a gente olha para o Nicolas com 16 e a Nicole com 7, a gente fala assim, Senhor, muito obrigado. A gente não ia ter nenhum, só deu 2 para a gente, então eu tenho que fazer o quê? Glorificar. E eu tenho a honra de ser pai e avô ao mesmo tempo, né? Porque todo mundo pensa que eu sou avô do Nicolas e da Nicole, mas eu sou pai. Olha a honra e a glória. Honra dupla, glória a Deus, né? Então a gente louva a Deus pela nossa esposa, pelos nossos filhos, pela nossa casa. Sabe por quê? Porque família é de Deus. E esta necessidade humana ela foi percebida pelo próprio Deus, né? Que a solidão não é algo bom. A solidão ela só é algo bom quando é necessário. É extremamente necessário você ficar na solidão. Mas essa solidão não é uma solidão mórbida, doentia. É uma solidão necessária. Talvez para uma oração. Vai para o teu quarto, né? E ora. Fica um momento a sós, fazer um a sós com Deus, um a sós com você mesmo. Existe um momento que a gente precisa de fazer um a sós conosco mesmo. Um a sós, é eu e Deus. A gente precisa, às vezes, na correria da vida, mas isso não pode permanecer. Isso não pode permanecer. Sabe por quê? Porque a solidão é um indicativo de que a pessoa não está bem. E quando nós começamos a perceber que a pessoa está começando a se isolar, que não quer ficar mais com ninguém, você faz uma reunião, ela vai para um canto. Você faz uma reunião, ela corre para o quarto. Você faz uma reunião, ela sai. Então, tá acontecendo alguma coisa errada. Isso não é normal. E Deus sabe muito bem disso. E Deus quer o nosso bem. Por isso Ele nos deu uma família. E olha a bênção proposta um pouco mais para frente, porque Deus inicia né, o pacto dele com o homem, Adão, depois ele faz um outro pacto com a família, a partir de quê? De Abraão, que depois o nome muda para Abraão, não é verdade? A gente conhece a história e não vamos entrar nesse pormenor aqui, mas lá em Gênesis 2:3, na parte B, diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então lá em Gênesis 12, vem essa promessa para a família. Olha só, Abraão, em ti, Abraão, todas as famílias serão benditas na terra. Todas as famílias da terra serão benditas. Então essa promessa de Deus lá em Abraão, né? Aí ele faz esse pacto com a família, que seria bendita toda a família de Abraão. E quando chega em Jesus, todas as famílias passam a ser benditas em Jesus. E qual família que nasce em Jesus? A igreja. A igreja. Hoje, a igreja, se você faz parte da igreja, sua família faz parte da igreja, você é bendito lá em Abraão e bendito aqui em Jesus. Porque hoje a família e a família de Deus é a igreja. Somos nós que nos reunimos como povo de Deus. E essa bênção está para a igreja hoje. Está para você e sua família, querido. Está para você, Wagner Coutinho. Você e sua família ser bênção, né? Olha, eu olho para Abraão, eu olho para Jesus e falo assim, olha, toda a família na face da terra, em Cristo Jesus, ela será bendita. E o mundo quer dizer para você que família hoje é maldição, que família não é bênção, que não consegue mais viver em família, que família para ele acabou. Mas, meu irmão, é o contrário, irmão. Glorifica a Deus pela família que Deus te deu, pela família na qual você está inserido, seja ela a família consanguínea, né? A família mesmo, propriamente, literalmente falando, ou a sua família espiritual. Meu irmão, eu tenho um exemplo, não é legal você falar, tá pregando, tá falando uma mensagem de Deus e falar de você, mas eu estou falando de testemunhos. Irmãos, eu tinha uma dificuldade com relação à questão familiar numa totalidade. E quando eu comecei a frequentar a igreja, eu fui recebendo essa questão da paternidade, a questão do abraço, a questão da proximidade. Eu comecei a entender essa perspectiva de família com uma profundidade muito maior, porque a família espiritual ela é completa. A família consanguínea, ela é tua família. Ela nunca vai deixar de ser sua família. Nunca, 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 nunca. Sua parentela, desde lá de Adão, e vai até chegar em você, nos teus antepassados e nos que vão sair de você. Nunca vai ser esquecida. Nunca vai ser esquecida. Mas tem uma família especial que se chama família de Deus. E essa família ela é completa. Sabe por que ela é completa? Porque ela tem algo a mais, que é o Espírito de Deus inserido no meio dela e dentro daquelas pessoas que creem
no poder do Senhor e recebem o Espírito Santo como selo de vitória, de bênção, como selo da salvação, como selo da promessa do Espírito Santo na nossa vida. Então isso vai te capacitar a você entender o que é o amor de Deus, o que é viver em família, o que a família até onde a família pode chegar. Meus irmãos, a família de Deus, ela chega onde nenhuma família chega, porque ela chega aos pés da cruz, ela chega até a presença de Deus, colocando situações adversas, situações que muitas das vezes a gente pensa assim, meu Deus, eu não vou conseguir resolver isso, e coloca aos pés da cruz, e Deus resolve a nossa situação. Então a família de Deus, ela serve para isso, para poder contagiar a gente, colocar a expectativa de fé na nossa vida. E um outro aspecto a falar aqui nessa noite é também não só acabar com a solidão, mas também é cuidar e ser cuidado. Então a família, ela existe para isso, para a gente cuidar da nossa família, mas a nossa família vai ter a questão da reciprocidade. Ou seja, a gente vai cuidar, mas a gente vai ser cuidado. E a melhor coisa que Deus faz na nossa vida é a gente ter uma família, porque quem tem família sabe que ele vai ter cuidado, que ele vai receber cuidados. Não é isso, Luiz Ricardo? A gente vai ser cuidado pela nossa família, a gente vai ser amado, né? A gente vai ser até paparicado. Irmão, quem não gosta de um paparico, quem não gosta de um abraço, quem não gosta de um beijo. Irmão, independente da sua idade, se você tem mãe, a sua mãe, ela vai te tratar igual você era o bebezinho dela lá atrás. Não muda para ela. Você pode estar careca, cabelo branco, ela vai chegar perto de você, ela vai te abraçar. Ah, meu filhinho. E se você estiver em público, ai, mãe, peraí, mãe. Eu, às vezes, como pastor, minha mãe chegava a falar alguma coisa. Aí eu falava, mãe, olha só, não pode falar assim, tal. Até falava com ela que não podia falar algumas coisas, porque ela falava comigo como filho dela, e não como o pastor. E a gente começa a querer fazer diferenciação, mas mãe e pai não faz diferenciação. Você é filho, você é querido, e onde ela está com você, ela quer demonstrar o quê? Demonstrar carinho, demonstrar aquele amor que ela tem por você, que é verdadeiro e que não muda. Porque é igual o amor de Deus para comigo e para contigo, é imutável, ele não muda. Deus, ele nos amou primeiro. Deus, quando ele nos escolhe, é pela maravilhosa graça dele, porque ele te amou primeiro, querido. Para inserir você numa família, para fazer você ser pai de uma família, chefe de uma família. Então, o amor de Deus, ele é maravilhoso. Então, ele quer isso, que a gente venha cuidar uns dos outros, viver, né, uns aos outros, ou seja, um exercício de mutualidade. Não há espaço para egoísmo na família, querido. E deve haver, então, o quê? Uma dedicação, cuidado de um para com o outro. Então, tem um versículo aqui que eu vou deixar para a gente meditar também. Romanos 12:10 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Repetindo. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. O amor fraternal é esse amor de irmandade, né? Porque a gente não consegue amar o amor ágape, que é o amor de Deus. A gente até tenta chegar lá, né? Até tem aquela passagem de Pedro, Pedro. E ele vai falar, ele não vai falar ágape nunca, porque ele nunca ia conseguir amar a Jesus como igual a Jesus amou ele. Então ele fala filéus, tu sabe de todas as coisas. Então é esse amor filéus, que é o amor da fraternidade. E nós temos que ser fraternos uns para com os outros, né? Temos que honrar uns aos outros. E quanta desonra tem, né, nas famílias. Meu pastor que me batizou, pastor Rovalino, seja bem-vindo, Deus te abençoe, pastorzão. Então a gente nunca vai conseguir amar com o amor agape, o amor de Deus. Mas se a gente conviver com o filéu, ou outras formas de amor que tem, né? O amor ao filho, né? O storge, e o amor eros do homem para com a mulher. Mas a gente tem que viver essa irmandade. E a gente, como irmãos, né? Tanto irmãos na fé quanto irmãos consanguíneos, amar esse amor fraternal, esse amor de irmãos. E
E ele usa outra expressão aqui, amai-os cordialmente. O que quer dizer a palavra cordialmente? Lá no original, lá tá aqui, a palavra aqui, cordial, ela tem uma palavra aqui que é cardia. Cardia, e no grego cardia é o quê? Coração. E está dizendo o quê? Que você tem que amar com o coração. E o coração aqui subentende-se como o centro das nossas emoções, ou seja, nós temos que depositar as nossas emoções amorosas para com o nosso irmão, para com o nosso filho, para com o nosso cônjuge. Então é devotar com o nosso coração, é uma entrega total, não é uma entrega parcial. Por isso que ele fala, amai-vos cordialmente, ou seja, ama com o teu coração. Guarda essa pessoa lá no teu coração como um tesouro, como você guarda a palavra. E a palavra de Deus diz que a gente tem que entesourar a palavra dele, guardar a nossa palavra no nosso coração, para a gente não pecar contra ele, contra o próprio Deus. E então nós temos que amar a nossa família, né? Esse cuidar e ser cuidado, dentro dessa cordialidade, dentro dessa fraternidade, dentro dessa se referir um ao outro com honra. Quantas famílias se referem uns aos outros, ao irmão, aquele, meu pai, minha mãe, meu irmão, não vale nada. Mas, irmão, como é que pode uma família proferir algo de tal instância negativa com a sua própria casa? Se há uma palavra orientando que nós devamos fazer o contrário, se falam de você, não é problema seu. Quem fala de você, ele vai dar conta com Deus e com quem tiver que dar conta. E você não vai fazer reciprocidade. Não é isso que o nosso Jesus nos ensinou. Se eu sofro algo da minha família, é eles com Deus. Eu não tenho nada com isso, é eles com Deus. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que amá-los cordialmente, eu tenho que tratá-los fraternalmente e eu tenho que honrá-los. Eu tenho que me proferir a eles como bênção na minha vida. Que independente de qualquer coisa, a sua família é bênção na sua vida, meus irmãos. É bênção na sua vida. Não abre mão de ninguém da tua família. Porque faz me lembrar uma canção do Sérgio Lopes que diz que você levanta alguém e esse alguém lá na frente pode levantar você. E a vida é assim, a vida é um pêndulo, né? Que vai e que volta, que vai e que volta. Hoje você ajuda alguém, daqui a pouco alguém te ajuda ali na frente. Às vezes não pode ser essa mão literalmente, mas a mão de alguém que vai te ajudar lá na frente. Então, irmão, a vida é isso, a vida é isso. A vida ela é vivida de reciprocidade e dentro da família tem que haver essa reciprocidade. E assim, esse negócio de cuidar um dos outros, quando eu estava relendo essa palavra aqui para compartilhar com vocês, eu me lembrei de uma situação. A gente estava em Vila... Não, era aqui. Onde que a gente estava? Vila Iguaçuana. Nós estávamos em Vila Iguaçuana, eu estava pastoreando Vila Iguaçuana, e nós fizemos um projeto lá de sair às ruas à noite, para fazer entrega de quentinhas. Pegamos um grupo lá, um grupo bom, graças a Deus nós conseguimos fazer muita coisa, a equipe da cozinha maravilhosa lá, né, Marinete? Abençoada, fizemos um sem fim lá de comida para entregar aos moradores de Nova Iguaçu em situação de rua. E fomos. Irmãos, aí esse cuidar e ser cuidado aqui, olha só que tremendo. Então nós começamos, as equipes monitoravam os grupos e iam nos veículos para pegar o alimento e entregar comida e água. Então, em dado momento desse trabalho, nós chegávamos, achava ali um grupo, e quando aquele que iniciou a conversa com ele falava assim: a gente veio aqui, a gente da igreja tal, nós viemos aqui para trazer alimento para vocês. Aí eles falavam assim: não, olha só, nós já recebemos, nós já somos alimentados, a gente não vai pegar não. Mas lá na frente, eles falaram assim, lá perto da praça, tem um grupo lá que provavelmente ninguém foi até lá. Aí nós pegamos o carro, então saímos dali de próximo da rodoviária e fomos para esse outro local que eles apontaram para nós. Então nós chegamos lá e aí realmente aquele grupo estava sem se alimentar. Então alimentamos muitas pessoas dispersas das suas famílias por motivos fúteis. Preferiram mais viver, não tinham mais motivo para viver em família, preferiram abandonar o aconchego do lar e morar na rua. A gente orava pelas pessoas, dava orientação e tal. Mas o bom disso daqui, o bonito disso daqui é isso, porque eles aprenderam a cuidar
uns dos outros. Não, eu não quero porque eu já comi. Quantas pessoas são egoístas até dentro da nossa própria família, dela já ter algo e ela pega aquilo de novo, né? Não, eu já tenho, mas eu vou pegar aqui, tá me dando. E falar assim, não preciso, ajuda a outra pessoa. Estou tentando trazer um exemplo aqui muito simples, talvez não seja nem dessa forma, mas é só para um entendimento. Mas o que eu achei legal é essa questão que eles aprenderam a cuidar uns dos outros, a amar cordialmente uns aos outros. Isso é tremendo. E um outro ponto também é que esse negócio de cuidar um do outro é que eu achava interessante. Eu conheci uma jovem, e essa jovem ela teve alguns percalços na vida dela. Ela então perdeu o emprego, aí daqui a pouco ela engravidou num relacionamento, e o filho dela era bem pequeno. E esse filho dela pequeno, ele teve que aprender a tomar conta do seu irmão bebê, porque a mãe ela tinha que sair para resolver as coisas ou até para trabalhar, e ficava alguém maior tomando conta, mas ele pequeno, ele tomava conta do irmãozinho bebê, ele trocava a fralda, ele já fazia a mamadeira, ele dava a mamadeira. Irmãos, um menino cuidava de um bebê, e eu ficava assim. Quando eu ouvi aquela notícia, eu falei, meu Deus, mas como é que você tem coragem? Pastor, é a necessidade, e ele aprendeu, e ele gosta. Eu ficava assim, meu Deus. Aí por outro lado, eu olho assim, isso é a questão do cuidar e ser cuidado. Aquele irmãozinho sabia da tamanha necessidade que aquela família tinha, que ele cresceu 10, 20 anos, né? De responsabilidade na vida dele, para poder cuidar do bebezinho, irmãozinho dele lá. Cuidar e ser cuidado. Isso mexeu muito com o meu coração. A gente procurava estar muito próximo dessa pessoa, levando o amor, levando o carinho, levando a suprir as necessidades dessa pessoa. E isso para a gente foi muito maravilhoso também na vida dessa igreja, na época, que eu não vou citar aqui qual foi a igreja, mas assim, essa questão da reciprocidade, do fazer, da igreja que faz, não é a igreja que recebe, mas a igreja que dá. Então é maravilhoso a gente olhar para essa questão do motivo para viver em família, saber que Deus ele quer acabar com a nossa solidão, Ele quer fazer com que a gente aprenda a cuidar e a ser cuidado. E também um outro aspecto dentro desse motivo para viver em família é a aceitação, respeito nas expressões pessoais de cada membro. A gente respeitar, de ter o respeito mesmo dentro dos membros da família, dentro da casa. E então aqui ainda em Romanos, só que agora no capítulo 15, 7, diz assim: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Olha a responsabilidade. Receber uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Olha a responsabilidade que nós temos que ter uns para com os outros, principalmente da nossa casa, do nosso oikos, ou seja, da nossa casa. E lá no hebraico é mishpahá, da nossa família. Não aqui oikos como casa, como uma construção, mas mishpahá como a família, como as pessoas, como os integrantes da família. E a gente sabe a importância da família, né? Flávia Gaché, seja minha prima, Flávia Gaché, seja bem-vindo. E, inclusive, essa questão de aceitar as expressões, mas voltando na questão do cuidar e ser cuidado, principalmente nas horas mais difíceis da vida, nas adversidades da vida, nas perdas. Porque só quem perde é quem sabe a dor que está sentindo da perda, o tamanho da dor. E nessa hora a família precisa fazer o quê? Abraçar um outro. Hoje, por conta dessa questão dessa miserável, dessa doença que está por aí, a gente está podendo nem abraçar nossos irmãos, mas lá no núcleo da tua família, abraça, você está nessa quarentena, abraça aí a sua família, beija e fala assim: olha, você é importante para mim, mãe, você é importante para mim, meu irmão, você é importante para mim, meu filho. Meus irmãos, essa palavra, ela tem um peso de glória, porque a palavra, quando ela se torna um ato, ela é diferente.
palavra por palavra, ela se esvai no tempo e no ar, mas a ação do amor ela é tremenda. E tem palavra que ela é poderosa, mas a ação é muito mais poderosa ainda. E diante das dificuldades da vida, a gente sabe que só o que nutre uma perda é o amor. É o amor que preenche, que vai preenchendo aos poucos um vazio deixado, um vácuo deixado na nossa vida, uma amputação da nossa vida. Eu falo que quando nós perdemos a Bibi, eu falava para o pessoal, parecia que tinham amputado minhas pernas e meus braços. Eu não conseguia mais caminhar, não conseguia mais pensar. Ah, mas você é pastor, mas eu sou humano, eu sinto, eu falo, eu sou verdadeiro. Eu não escondo meus sentimentos. Se eu estou triste, eu estou triste. Se eu estou nervoso, eu estou nervoso. Se eu estou alegre, eu estou alegre. Eu sou um ser humano. Mas eu amo a palavra de Deus e provar para as pessoas que nós somos humanos. E com a nossa humanidade, Deus nos ama e Deus nos usa. E Deus ele é tremendo porque Ele ama a família. Ele vai achar um mecanismo, uma fórmula de fazer com que seja edificada essa família. Então não perca o teu azimuth, não perca a tua direção, não perca o teu norte, que se chama Jesus, porque Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da família. Então nós temos que também aceitar essas expressões pessoais e receber um ou outro. Olha só a responsabilidade de Romanos 15:7, como Cristo nos recebeu. Irmão, como que Cristo te recebeu? Meus irmãos, olha o símbolo da morte de Jesus, uma cruz. Significa, um relacionamento do homem com Deus e do homem com o próximo. A trave lateral, que está na horizontal. A vertical é o relacionamento do homem com Deus. E a horizontal é o homem com o próximo. E por que Jesus morreu naquela cruz de braços abertos? Significa, querido, que Ele está de braços abertos para abraçar você e a sua família. Por isso que Ele morreu de braços abertos, porque é para abraçar você e a sua família. Tem esse simbolismo. Ah, não tem nada a ver, pastor. Tem a ver. Tem a ver. Cristo, Ele morreu naquela cruz do Calvário para abraçar você e a sua família. Sinta-se abraçado por Cristo. Sinta-se abraçado pela igreja, pelo seu pastor, pelo seu líder, pelo seu irmão, pelo seu amigo. Então é isso que Deus quer para a nossa família, e a gente tem que aceitar o outro, e Ele nos recebeu assim, querido, de braços abertos. Quantas famílias estão com os braços cruzados e não querem abraçar? Quantas famílias estão com o braço cruzado, Ele vai conversar com você, Ele cruza os braços e bota a mão para trás, porque não tem a sensibilidade de abrir os braços e falar assim, seja bem-vindo. Olha quanto tempo que eu não te via, que saudade. Vem para cá, você está precisando do meu abraço, deixa eu te abraçar. Meus irmãos, como é bom ser abraçado. Naquele momento que você está passando uma dificuldade tremenda, alguém chega para você, vem aqui, o que você está precisando? Ou não fala nada, só te dá um abraço, queridão. Tem um abraço aí que vale $1 milhão. Tem um olhar que vale $1 milhão. Então, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Quantos na família só querem falar? Olha só o que diz Tiago 1,19. Saber isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, e tardio para falar, e tardio para se irar. Quantas pessoas não aceitam o outro e as expressões não são boas dentro do relacionamento, porque não tem entendimento dessa palavra aqui de Tiago 9. Tem que estar pronto para ouvir, tardio no falar e tardio no irá. Quantas pessoas arrumam uma encrenca porque fala demais? Que dentro do relacionamento ele não consegue ouvir. Ele não consegue ouvir uma palavra, ele não consegue ouvir um aconselhamento, ele não consegue ouvir os pais, ele não consegue ouvir o líder, ele não consegue ouvir o chefe, ele não consegue ouvir. Não consegue ouvir. Então ele vai ter um problema muito grande nos relacionamentos, sejam eles quais forem. Seja relacionamento pessoal, seja relacionamento interpessoal, seja relacionamento familiar, seja relacionamento na sociedade, seja relacionamento no trabalho, porque não entende essa premissa de Deus para conosco. Então, um outro ponto aqui, esse ponto que a gente tem que saber ouvir, tem que saber aceitar, tem que saber se expressar, tem que saber receber o outro com carinho, com amor,
como Jesus nos recebeu, é agir com todos da mesma forma, sem distinção. Esse ponto aqui, ele é um ponto tremendo também, dessa questão de distinguir, de fazer distinção um com o outro. E quanta distinção às vezes existe dentro dos nossos relacionamentos, dentro da nossa família. E Tiago 2, ainda em Tiago também, Tiago 2, de 2 a 4, diz: Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com veste preciosa, e entrar também algum pobre com sorte da vestimenta, e atentardes para o que traz as vestes preciosas, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentre vós mesmos, e não vos fizeste juízes e maus pensamentos? Então está falando aqui da questão da discriminação, questão de valorizar quem tem, quem não tem dentro da família. Ah, meu primo é rico, eu vou tratar ele bem. Meu primo é pobre, eu vou tratar ele mal. Meu amigo é rico, eu vou tratar ele bem. Meu amigo é pobre, eu vou tratar ele mal. Ah, o irmão da igreja é rico, eu vou tratar ele bem. O irmão da igreja é pobre, eu vou tratar ele mal. Dentro disso e dentro da família não pode haver essa rejeição, não pode haver essa discriminação. Não é olhar para quem tem anel no dedo, no sentido do saber, no sentido das riquezas. E por aí vai. Não deve haver espaço para julgamento, né? Antes que seja para ajudar o outro. Não existe esse momento na nossa vida. Romanos 14:3 diz assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Nós não podemos, dentro da família, proporcionar escândalo ou tropeço para os nossos irmãos, para os nossos familiares. Mas quantas pessoas preparam tropeço para o próprio irmão? Escândalo para o próprio irmão. Irmãos, isso é algo tremendo para se falar. Mas, irmãos, nós chegamos num tempo e irmãos estão preparando escândalo para o outro irmão. Estão puxando o tapete do outro irmão, estão querendo acabar com a raça do outro irmão. É algo horrível, que parece até que isso não existe. Existe muito próximo de você. E diz que a gente não tem que julgar, a gente não tem que arrumar pedra de tropeço para os nossos irmãos, a gente não deve escandalizar os nossos irmãos, não deve fazer nada para poder colocar o nome da pessoa jogado na lama. Irmãos, tem pessoas que elas destroem a própria família. Elas próprias vão lá e destroem a própria família. Não precisa de ninguém de fora destruir. O inimigo interno ali vai destrói a própria família. E isso não é premissa de Deus, né? E se nós somos família de Deus, nós temos que ter motivo para viver em família. Né, Cruz? Lá de São Paulo, olha, lá da minha terrinha lá, Oswaldo Cruz, São Paulo. Família Cruz abençoada, que me abençoou também muito lá em Oswaldo Cruz, São Paulo. Sandra também, um abraço. Então, o outro ponto aqui é na família, problemas devem ser compartilhados. Isso aqui é uma outra tese também que nós poderíamos ficar aqui falando a noite toda com essa relação. Na família, problemas devem ser compartilhados. Olha só o que diz Gálatas 6:2. Preste atenção. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. O compartilhamento, irmãos, nos traz um alívio, ou seja, ficamos leves e percebemos que não estamos sós. Irmãos, é maravilhoso quando a gente está vivendo um tipo de problema na nossa vida e a gente tem com quem compartilhar. Eu preguei isso na quinta-feira, né, que Jesus, quando ele fala que o meu jugo é suave, né, o meu fardo é leve, ele tá falando, é a mesma coisa que aqui Gálatas 6:2, dele, da própria família, no entendimento, à luz da palavra de Deus, à luz da instrução cristã, a gente carregar a carga um do outro, a gente aliviar a carga um do outro. Meus irmãos, e quando alguém está com um problema, ele está com uma carga sobre ele. Essa palavra aqui é a mesma palavra que eu ensinei para vocês lá, de Mateus 11, 28 e 30. A palavra aqui é carga, é sobrecarregado. Ou seja, é um peso, os problemas vão chegando em cima da pessoa e vai pesando, até chegar um ponto que ela não está aguentando mais. E ela precisa de falar com alguém. Aí sim, aqui é tempo de falar, diferente lá de Tiago.
Quando está num tempo de ser orientado e a pessoa não quer ouvir. É um outro contexto aqui, é uma outra situação. De ele ter que falar. Ou seja, colocar para fora. Né? Colocar para fora. Falar. Fazer exposição, né? Compartilhar. E Deus ele vai colocar alguém do seu lado dentro da sua casa, dentro da sua família, um amigo, mas aqui está falando de família, que tem que compartilhar os problemas. Porque dentro da família a gente vai resolver, ninguém precisa ficar sabendo lá fora o que aconteceu com você. Então a família ela existe para isso, para a gente levar a carga uns dos outros. E assim o texto de Gálatas 6,12 está dizendo que a gente está cumprindo a lei de Cristo, ou seja, a lei de Cristo que é o amor, a graça dele, maravilhosa. Ou seja, nós precisamos fazer isso. Os membros da família devem estar prontos a servir uns aos outros. Olha o que diz Gálatas 5, 13 a 14. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade, ou seja, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás, olha, arrematou, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, quando nós entendermos isso, que dentro da família nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, nosso irmão, né, a nossa esposa, nossos filhos, nossos primos, como a nós mesmos, isso vai ter uma diferença tremenda. Vai ter uma diferença tremenda. Mas se nós não estivermos vivendo à luz da palavra, nada disso acontece. É cada um por si, Deus por todos. É cada um por si e Deus por todos. Ilhas e ilhas e ilhas e ilhas e mais ilhas dentro de casa. E a gente não vai entrar nesse detalhe aqui das ilhas, porque seria um outro tema para se falar dentro do mês da família. A vida em ilha. Não. Nós temos que fazer com que esses problemas sejam compartilhados. Ah, pastor, mas com quem que eu vou falar se eu não tenho quem falar? Realmente é um problema. Se você tem um problema dentro de casa e você não tem com quem falar, vou falar para você que você está num problema. Você está num problema. Ah, mas... Aí eu não sei te responder. Mas que o ideal seria que você tivesse uma família para que na hora que você tivesse prejudicado emocionalmente, fisicamente, você saberia lá dentro de você assim, eu vou para minha casa porque lá eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho meus irmãos, eu sei que eu vou conversar isso com eles, eu sei que eu vou passar esse problema para eles, eles vão me entender. Então primeiro vem o entendimento, primeiro vem ouve, segundo vem o entendimento e terceiro vem a ajuda. Isso vai estar tudo num conjunto. Então nós temos que precisar levar as cargas uns dos outros. Nós precisamos aprender a servir uns aos outros com amor, ou seja, com caridade. E caridade está nesse sentido lá tudo que da palavra, que é amor. É amor, com amor. E assim então a gente vai estar cumprindo a lei de Deus mais uma vez. Amarás o teu próximo a ti mesmo. O amor deve ser uma nota dominante na família, querido. 1 de Pedro 4, 8 e 9 diz assim, mas sobretudo, tende ardentemente caridade uns para com os outros. A mesma coisa lá de Gálatas. Porque a caridade, ou seja, o amor, olha só a profundidade. Porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros sem murmurações. Tremendo. Olha o que Pedro vai dizer. Pedro vai ser mais profundo ainda do que lá na carta de Paulo aos Gálatas. Ele vai dizer que, olha, que a caridade, o amor, ele encobre uma multidão de pecados. Ele entra aqui na questão espiritual. Quantas das vezes um filho nosso, um irmão nosso, a esposa, o cônjuge, confessa uma coisa com a outra e aí a pessoa não entende, tem uma desordem dentro de casa, dentro da família, porque o outro pecou, porque o outro não alcançou o objetivo espiritual. E começa então uma lista horríveis de outros pecados que vão ser cometidos, porque alguém cometeu um pecado e ele não aceitou, ele não conseguiu resolver, ele não abraçou. Ele vai dizer, porque o amor, ele cobrirá a multidão de pecados. Mas quando a gente ama, meus irmãos, o pecado, ele apaga. Porque eu quero lá saber
que o irmão pecou, que não sei quem pecou, que meu filho pecou, que não sei... Meu irmão, eu vou amar, esse amor vai apagar essa transgressão. Mesmo que não apague lá na vida dele, mas vai apagar na minha, porque eu não vou ter esse sentimento para com ele, porque senão vai fazer o quê? Uma cisão. A gente não vai conseguir conversar, a gente não vai conseguir amar, a gente vai conseguir colocar a cabeça no lugar para poder ajudar a pessoa. Porque primeiro vem o escárnio, primeiro vem o julgamento, primeiro vem a discriminação, já coloca ele à parte. Esse pecou, não pode estar aqui mais no meio da gente, porque a gente é santo. Ele é um pecador, um miserável. Aí Pedro vem e dá essa palavra, mas sobretudo tem de ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Hospitalidade, meus irmãos, é raro isso, mas, meus irmãos, as famílias que são hospitaleiras, eu glorifico a Deus. Né, Juju? Família hospitaleira, ela sabe hospedar, ela sabe te receber. Quando você chega naquele lugar, você se sente melhor do que na sua casa. Ela te aceita, ela te abraça, ela cuida de você. Ela coloca lá o remédio nas tuas feridas. Irmãos, é maravilhoso. Por isso que existe a família. E quem passa por situações adversas na família e abraça, lá no momento talvez ele faça, meu Deus, como é que eu vou conviver com essa situação? Aí ele vai, a cabeça dói, o coração dói, a alma dói, mas ele, por amor de Jesus, né, pelo Espírito Santo que está nele, não, eu tenho que cuidar, eu tenho que abraçar, eu sei que está errado, mas eu tenho que abraçar. Aí depois aquela tempestade passa, as coisas se acertam e ela não se arrepende, ela vai falar lá na frente assim, meu Deus, graças a Deus porque eu tomei essa posição de ajudar, de ser hospitaleira, de ser amorosa, de ter caridade no meu coração. Por quê? Porque essa palavra aqui de Pedro, esse amor, ele cobre as multidões de pecado. E isso tem que estar inserido na família. Esse primeiro princípio, ele tem que estar na família, o princípio do amor, o princípio da cordialidade, o princípio da caridade, o princípio da mutualidade. São vários princípios aqui. A gente caminhando já para terminar, né, nesse tema, motivos para viver em família. Tem ainda um pouquinho aqui a falar, mas já estou terminando. As expressões de carinho e afeto nunca devem faltar. Expressões de carinho e afeto nunca devem faltar. Não pode faltar, né? E 1 de Pedro ainda, no capítulo 5 também, só que agora o verso 14, 1 de Pedro 5,14, assim, saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade, ou ósculos santos. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Uma saudação de Pedro final, né? Dizendo que eles tinham que saudar uns aos outros com ósculo santo. Pastor, que trem é esse? Ósculo santo. Eram beijos. A igreja primitiva, eles se beijavam. Eles tinham isso nos encontros, eles se beijavam, se abraçavam. O ósculo santo é isso. E representa aqui também o amor, o carinho, o cuidado. Eu já recebi, em termos de culto, muitos beijos na face de irmãos, homens. Pastor, alguns colegas falam assim, sai fora, rapaz, um homem me beijar. Brincando, né? Mas eu falo assim, eu não nego a minha face para nenhum beijo, seja de homem, seja de mulher. Eu abraço, gosto do meu ministério. Quem trabalha comigo sabe que é um ministério de proximidade, um ministério de contato, de abraço, de beijo. E nós tratamos pessoas profundamente, simplesmente com alguns abraços, irmãos. Pessoas já me procuraram, olha, pastor, aquele domingo que eu saí, aquele abraço que o senhor me deu lá no final do culto, olha, foi tremendo. Você não sabe a diferença que fez na minha vida. Porque, irmãos, quando você fala de um abraço, de um beijo santo, é algo que a gente não consegue explicar. É com todo carinho, com todo cuidado. Mas quem está recebendo, ele sabe a bênção que é. Ele sabe o tratamento que está fazendo na alma daquela pessoa. E há nesse abraço a reciprocidade, porque você também está sendo abraçado. Você também está sendo cuidado, está sendo tratado. Então eu entendo também que a gente deve saudar um ou outro irmão, até isso dentro da nossa casa, com um abraço, com um beijo. Carinho não é demais, irmãos. Eu sei que vai chegando uma fase da idade dos nossos filhos que eles não vão
querer mais aceitar esse negócio de abraço, de beijo, mas a gente pode dar um abraço, ou recebe um abraço, porque também, como eu falei lá da Nicolinha, quando estou sentado aqui, que ela chega por trás assim, me abraça, meu papai, dá um beijo, aí fica colada assim no meu ombro, no meu rosto, meu Deus, eu ganhei o dia. E é isso, irmãos, né? A vida ela deve ser vivida também em paz, né? 1 Tessalonicenses 5,13 diz: e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Tende paz entre vocês, procura paz. A palavra de Deus diz que nós temos que ter paz com todos, né? Se possível, ter a paz com todos. A gente sabe que não é possível ter a paz com todos. A gente sabe, mas é uma orientação divina. Não é uma orientação minha, é uma orientação bíblica. Tende paz com todos. Ósculo santo, abraço, cuida um do outro. Olha, diminui a carga. Olha, perdoa. Olha para os pecados, né, e abraça, né? Esse teu amor aí vai apagar essa multidão de pecado. Olha só as palavras, talvez palavras que parecem ser contraditórias, mas que não é uma palavra advinda da boca de Deus, da palavra dele, que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma, a ponto de dividir alma e medulas, né? Dividir lá juntas. Então a gente sabe que a palavra de Deus ela é poderosa. E para a gente finalizar, os membros da família devem exortar e edificar uns aos outros. Tessalonicenses 5, agora só que é o verso 11. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então é isso aí, irmãos. Exortar é aconselhar, é dar uma palavra maravilhosa para o outro, né? Diga para ele tudo que você tem no seu coração, diga que ele é importante, diga que você ama, diga que viver em família é maravilhoso. E nós temos 1000 motivos para viver em família, porque família é maravilhosa. Família é projeto de Deus, você é projeto de Deus, sua família é projeto de Deus. Ah, pastor, minha família está toda embaralhada, mas você ora aí que vai desembaralhar esse negócio. Essa teia vai ser desfeita, irmão, em nome de Jesus. A sua família, ela pode ser abençoada. Coloca a sua família aos pés da cruz. Não tem nenhum objetivo seu que não possa ser cumprido se você colocar ele diante de Deus, dentro do seio da família. Mas não está do jeito que Deus gosta, mas pode ficar do jeito que Deus gosta. Coloca a tua família aos pés da cruz. Ore por ela. Se possível, ore com ela. Né? Faça momentos de oração, de leitura da palavra. Irmãos, como esse isolamento social está favorecendo a família que não se reunia há tanto tempo na correria, ninguém mais conseguia se reunir. Um filho estuda de manhã, outro filho estuda à noite, outro filho estuda de tarde, outro sai do colégio, da faculdade, vai trabalhar, e você não se encontrava mais com ninguém. Não tinha tempo mais de conversar com ninguém, não tinha tempo de jogar uma conversa fora, não tinha tempo de ler a Bíblia junto, não tinha tempo de orar junto. Agora nós todos os dias aqui em casa a gente está orando 10 horas a família. Para tudo e a gente vai orar. A gente vai orar junto pelos propósitos da igreja, lá de Nova Brasília, de Santa Rita, Vila Iguaçuana, das igrejas aqui da região, das nossas igrejas, da nossa família. A gente está orando junto. Irmão, se bobear, você não ora mais junto com o teu filho, com a tua família. Eu me lembro agora, caminhando para o final, para a gente não ficar, tá no final, nunca chega o final. Estou vendo o Valci aqui na tela. Eu me lembro que o Valci, uma vez, ele compartilhou, eu não sei se foi com diáconos ou com as igrejas, que ele falou que chegou um tempo na vida dele que ele estava precisando ler mais a Bíblia. O que ele fazia? Ele acordava um tempinho antes do horário que ele tinha para acordar, para ele poder ler a Bíblia. Aí ele começou com 10 minutos, não lembro o tempo, não é exato aqui, mas ele, digamos assim, ele começou com 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, ele foi aumentando, ele falou que chegou um tempo que ele acordava um bom tempo antes dele ir para o trabalho, e ele ficava ali estudando a palavra, ele ficava ali meditando na palavra, ele compartilhou para a gente, Valci, ele está aqui na tela, até lembrei porque o nome dele está aqui na tela, o diácono Valci Esteves, e ele falou que a vida dele espiritual deu uma guinada. Aí deu uma guinada no espiritual, deu uma guinada na família, deu uma guinada na vida dele profissional, e tudo porque ele começou a ler a palavra do Senhor, a ter uma alta exortação, a aprender que a palavra do Senhor é maravilhosa. E eu digo isso para você aqui para a gente finalizar, irmãos, aproveite esse tempo de confinamento, esse tempo de isolamento social, esse tempo de quarentena, e coloca a tua família aos pés da cruz, ora por ela,
Você também estude mais a palavra. Talvez você também está um tempão sem estudar a palavra. Só pegava aquela gota homeopática lá na quarta ou na quinta e no domingo. E o resto da semana, ó, bau. Não dava tempo, não dá tempo. Tempo a gente tem que fazer, irmãos. Fica aí a minha palavra. Que possamos ter motivos vários, motivos 1000 para vivermos em família, se possível em paz, com a felicidade e na presença do Senhor. Deus te abençoe. Tenha uma noite de paz. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Deus permitindo, agindo Deus, estaremos juntos. Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar para finalizar. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra, por podermos compartilhar com os nossos irmãos. Essa palavra há de ser multiplicada através das visualizações e compartilhamentos. Que seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Receba nosso louvor, receba a nossa adoração. Desejo um domingo de paz, um restante de domingo de paz a todos. E uma semana que se inicia hoje, abençoada. E um mês de abril, mês da família, um mês abençoado para toda a família espalhada na face da terra. Deus nos abençoe e nos dê uma noite de paz. Em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, querido? Deus abençoe vocês. Estamos encerrando aqui. Até a próxima. Beijão no coração. Fiquem com Deus. Tenham uma noite de paz. Boa noite com Jesus. Beijo e abraço a todas as famílias e igrejas aqui representadas. Eu amo vocês no amor de Jesus. Orem por mim, ore pelo meu ministério, ore pela nossa igreja e nossa família. Deus te abençoe. Fiquem na paz.